Boa noite, queridos amigos do Grupo Remanescente, como é que estão vocês? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Apocalipse. Hoje o estudo A23, que sai na nossa tabelinha lá no YouTube. E vamos falar hoje sobre o capítulo 15 e 16 do Apocalipse. Então eu gostaria de pedir a vocês que puxem as suas Bíblias. Nós vamos falar bastante coisa com relação ao nosso tema de hoje. E o nosso assunto hoje é Apocalipse 15 e 16, as sete últimas pragas. Meus queridos, alguns de vocês podem falar assim, mas as pragas não estão no Apocalipse 16? Sim, estão no Apocalipse 16, mas elas começam no 15. Assim como as sete igrejas não terminam no capítulo 3, elas terminam no capítulo 4, no versículo 5 do capítulo posterior. Então tem muitas dessas coisas que nós vamos ver que as pessoas falam, decreto dominical está lá no Apocalipse 13, sim, mas tem mais coisa, né? Então nós precisamos reajustar essas coisas, porque desde o primeiro capítulo que nós começamos o nosso estudo, estamos explicando que os capítulos e os versículos foram colocados na Bíblia por questão de organização, não por questão teológica, certo? Então, esse é um ponto muito interessante para se lembrar. Mas, meus queridos, vocês se lembram que nós fizemos um interlúdio com relação aos nossos estudos. Por quê? Porque quando nós começamos nossos estudos, nós falamos que a abordagem que nós faríamos era uma abordagem bíblica que era sequencial em sua natureza. Começariam com as sete igrejas, depois os sete selos, depois as sete trombetas e, por último, agora, as sete pragas. Meus queridos, nós falamos que na sequência das sete igrejas, Laodiceia, povo do juízo, era a última igreja. E no último ciclo de sete, o último permanece até o fim. Ele sempre fica lá. Sétima igreja de Laodiceia, ela não tem uma oitava igreja, ou ela não é desaparecida como igreja, mas ela vai até o fim. O último selo, logo em seguida, na sua sequência, era o sétimo selo, era o fechamento da porta da graça. A porta da graça fecha e fica até o fim. E assim vai, a mesma coisa com as sete trombetas, a mesma coisa com as sete pragas. Só que a Bíblia fez um interlúdio no capítulo 10, logo ali depois dos selos, né, e nós falamos ali nas trombetas, que era uma razão. E qual que era a razão? Juízo. Só que Deus esperou até chegar no capítulo 10 para descrever quem que era o povo do juízo. As três mensagens do juízo, que são chamadas as três mensagens angelicais, é o assunto da nossa pregação nessa igreja, Laodiceia. Então, Deus, quando abriu a porta, né, do mundo para a sétima igreja, a igreja de Laodiceia, deu a mensagem da tríplice mensagem angelical, mas deu também o que falar. Não era apenas um evento de uma natureza uh, de estátua, né? Mas sim as ações que nós faríamos. Dali para frente, o povo do juízo era para pregar sobre o juízo que estava vindo no juízo. Então, meus queridos, é uma função muito especial, muito importante, porque é fim de mundo. Meus queridos, já parou para pensar que você está na última igreja, nos últimos momentos dessa vida, já há mais de 181 anos que a porta da graça está ali à beira da chegada, em outras palavras, estamos 181 anos depois que Jesus passou do santo para o santíssimo. Até quando Jesus vai ficar fazendo intercessão do Santíssimo? Até quando ele vai purificar esse santuário? Meus queridos, Jesus está voltando. Os últimos acontecimentos seriam rápidos. Só que Satanás tem tido muito sucesso em ludibriar, em colocar na cabeça das pessoas um senso de urgência meio debilitado. Não é bem assim. Esse povo é muito pessimista, eles são muito sensacionalismo com essas coisas e tudo mais. Não é bem assim. E o povo de Deus cai num dilema. Ou eu acelero porque eu creio que Jesus está voltando e vou correr, tem um senso de urgência, ou eu penso que as coisas estão bem do jeito que estão e não é nada disso e Jesus não está às portas para voltar.
Meus queridos, nós paramos nesse interlúdio nas últimas pragas, foi a última parte do nosso estudo. Quem não acompanhou, volte aí uns 6, 7 estudos para trás e comece de novo para poder entender o fio da meada, porque é sequencial, não é repetitivo. Nós já explicamos 100 vezes por que não é repetitivo, que a Bíblia diz que não é repetitivo, a Bíblia não fala nada de repetição, e não existe prova bíblica para nada. Nós já colocamos um monte, e todo quando foi Espírito e Profecia, para explicar esse detalhe, porque a Shara White também concorda com a linearidade e com a sequencialidade, porque as coisas de Deus são colocadas e feitas em ordem, não em bagunça. Vamos voltar aqui agora, meus queridos, para o primeiro slide, que eu gostaria de falar algumas coisas com vocês com relação às trombetas. Meus queridos, as trombetas, elas se iniciam no capítulo 8 do Apocalipse, logo depois do fechamento da Porta da Graça, que é o último selo. Você pode ler lá Apocalipse 8, versículo 1, de 1 a 5. E, meus queridos, logo em seguida, os anjos se preparam para tocar as trombetas e depois eles começam a tocar as trombetas. Lembrando que lá no versículo 1 e 2 são dadas as trombetas aos anjos. Então, você vê aquela sequencialidade de uma harmonia perfeita. Basicamente não tem nada. Mas o que tem a ver as 7 trombetas? Meus queridos, as 7 trombetas, nada mais, nada menos do que a ira de Satanás. Nas 7 trombetas, meus queridos, nas 7 trombetas, você tem que entender que Satanás quer falsificar a contrafação das pragas. Isso já aconteceu no passado, lá em Êxodo, você sabe isso de cor salteado. Mas, meus queridos, o que tem no período das 7 trombetas, logo depois que a porta da graça se fecha, começam os períodos das 7 trombetas. E depois o período das 7 pragas. Meus queridos, de cara, você sabe que os primeiros 7, os primeiros 2 ciclos de 7, 7 igrejas, 7 selos, acontecem antes do fechamento da porta da graça. Os outros 2 ciclos de 7, 7 trombetas e 7 pragas, acontecem após o fechamento de porta da graça. Daqui para cá, eu e você não temos nada para fazer. Por quê? Não tem mais nenhuma alma que você pode orar, pleitear com Deus para a sua salvação. A porta da graça está fechada. Fechou, acabou. Agora é fim de mundo. Até então, nas 7 igrejas e 7 selos, é o período da graça. Porta da graça está escancarada. Todo mundo pode vir confiante ao trono de Deus, confiante ao trono da graça, e pleitear pelos seus pecados, pedir perdão e está tudo ok. Meus queridos, é festa no céu. Nós estamos num período pré-fechamento da Porta da Graça. A Porta da Graça ainda não se fechou. O decreto dominical ainda não apareceu. Tá certo? Então, o que nós temos que entender? Que daqui para frente, o nosso período de tempo é muito curto. Eu costumo dizer para vocês, já falei bem abertamente, que na minha concepção, isso é minha cabeça, tá? Não estou falando que isso não é doutrina. Eu acho que o período pré-fechamento da Porta da Graça está muito curto. Pouquíssimos anos. Talvez calculado em meses, não sei. Por quê? Porque quando o sexto selo tocar, sexto selo é o quê? Terremoto no Sol, sinais no Sol, na Lua, nas estrelas, certo? E todo mundo pedindo para que o morro caia em cima da cabeça deles, sabe? E não mostra qualquer pessoa, menos aquele que está vindo no trono. Meus queridos, isso daí é a pregação da hora undécima. Sai dela, povo meu, Apocalipse 18, já não é mais 14, é capítulo 18, que é a voz do quarto anjo. Ah, mas que quarto anjo? Que negócio? Calma, a gente vai explicar depois. Nós vamos ter que falar do 17 primeiro, que vai vir semana que vem. Então, o que acontece? Meus queridos, tudo está na ordem. Ah, mas eu não aprendi assim, era aqui, depois você vai para lá, depois você vai para cá, depois você sobe, depois você desce. Não, esquece. Nós estamos indo na sequência e eu falei para vocês que ia mostrar como é que funcionava na sequência. E na sequência, meus queridos, graças a Deus, aleluia, Deus seja louvado, Deus é um Deus de ordem. Adivinha? Umas coisa acontece depois da outra. Duh. Claro que está tudo em ordem. Ah, mas onde é que está a bagunça? A bagunça está na cabeça do povo, que fica com essas coisas tiradas de outras pessoas. Então, o que eu quero dizer para você, meus queridos? Quando nós tivemos que parar
lá nas trombetas, Deus estava falando assim: escuta, é o seguinte, agora está na hora de dizer para você quem que é o povo do juízo. Porque se Deus falasse para você, no capítulo 1, versículo 17, sei lá o quê, quem que era o povo do juízo, ele tinha acabado de falar da abertura do santuário. Mas já está falando de povo? Que povo? Nem explicou o santuário. Então, meus queridos, o ponto é que Deus está colocando essas coisas em progressão e à medida em que as pessoas podem digerir. Por que Deus não falou da besta? Por que Jesus não colocou a besta no capítulo 3 lá de Apocalipse? Já mostra logo esse negócio de decreto dominical, fala logo aí. Isso é coisa da gente, isso é coisa do humano. Deus não funciona assim. Certo? Você viu? Eu não sei, nós estamos fazendo uma meditação, né, sobre a história da redenção. Nós estamos chegando na parte em que o povo estava caminhando no deserto. Lá e Moisés morreu hoje, né? Infelizmente, na meditação de hoje. Mas, meus queridos, quanto tempo você acha que o povo caminhou por ali? Você acha que foi do jeito que eles queriam, na hora que eles queriam, na direção que eles queriam? De forma alguma. Deus tinha um plano naquele processo todo de fazer aquele povo circular até minar aqueles que iam azedar tudo. Inclusive, Moisés teve que pagar um preço por causa disso. Mas, meus queridos, o que acontece? Deus só tem condições de explicar a besta depois que a gente passar aqui pelas pragas. E eles vão falar assim: agora tem mais coisa para falar. Agora tem mais coisa para apresentar da besta. Agora tem mais coisa que eu posso falar e você pode entender. Então, Deus fala da besta somente semana que vem no capítulo 17. Por quê? Porque agora sim nós vamos ter os elementos para você poder identificar quem que é a besta. Meus queridos, vou dar uma dica para você. Funciona comigo, sempre funcionou. E, gente, é um negócio que eu guardo comigo, mas eu vou explicar para você. Quando eu estou dando um estudo bíblico para as pessoas, eu dei muitos estudos bíblicos na minha vida, mas quando eu estou dando um estudo bíblico, eu tenho vários grupos e tudo mais, o que eu faço? Eu vou lendo o capítulo de Daniel, por exemplo, né, de Ezequiel, que for, em sua ordem. E eu nunca conto a resposta das perguntas do primeiro estudo, do segundo estudo, do terceiro estudo. Nunca. O primeiro estudo termina com perguntas que vão ser respondidas no segundo estudo. Se o camarada quiser saber o resultado, ele tem que vir no próximo estudo. Só que no próximo estudo, no estudo de Daniel 2, eu vou deixar um monte de pergunta para o Daniel 3 e para o Daniel 4. Meus queridos, Deus funciona assim, ele vai colocar as coisas à medida em que ele acha, em que ele sabe, que ele entende do ser humano, que vai caber na sua cabeça para poder explicar. Então, hoje nós vamos entrar em algumas partes que nós vamos estar estabelecendo o fundamento do porquê que essa besta é desse jeito. E você, nas 3 últimas pragas, você vai falar, pela mãe do guarda, quem que é essa besta? A cabeça não adventista pensa dessa forma muito mais do que a da adventista, porque a adventista já antecipa e fala, já sei quem é. Mas, meus queridos, lembre-se de com quem você vai falar daqui para frente, com quem você vai estar conversando, certo? Então, essas coisas têm que ser atrativas, interessantes e tudo mais. Mas, meus queridos, nós vamos agora fazer aquele nosso interlúdio e tentar explicar o que era aquele tal do interlúdio, aquela parada, daquela situação das trombetas. Deixa eu só falar para você que as 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 trombetas precede as 7 pragas. Então, dá uma olhada. Se vocês lembram do estudo, não vou falar de tudo do estudo todo, fica tranquilo. Não é? Os reinos do mundo é de Deus e de Cristo. Ali ele faz uma asserção de que não é da besta, a besta está no controle, ela pensa que está no controle quando vier o decreto dominical, que é antes da porta da graça. Mas, meus queridos, isso não vai acontecer. Acontece uma adoração dos 24 anciãos, é um culto que nós conversamos com você, e vocês viram a alegria, né? Porque já estava chegando a hora de Jesus voltar, não é? E as 7 trombetas, meus queridos, é colocado como a ira de Satanás. Você se lembra lá no gráfico, as primeiras trombetas, está escrito a ira de Satanás, que é a contrafação da ira de Deus. Satanás vai fazer um falso 7 pragas com as coisas dele.
Só que as coisas dele vocês vão saber de cara que não tem nada a ver com Deus, porque as coisas dele é um terço disso, um terço daquilo. Satanás é o anjo da terça parte, e ele vai fazer um terço de estrago para lá e para cá, mas, meus queridos, não é a praga. Isso aí é apenas para arrancar o decreto seguinte. Mas que decreto seguinte é este? O decreto que sai depois do decreto dominical é o decreto de morte. E nós já vimos todas essas coisas aí baseado, né, no período de Assuero e tudo mais com a rainha Esther. Aí nós temos um outro evento importante, o tempo de julgar os mortos. Que nós perguntamos lá, os mortos perguntaram lá, até quando, ó Deus, né? Não nos julgas. Está lá no quinto selo, tá certo? E ali, agora tem o galardão das trombetas, o galardão aos profetas e aos santos. Vai ter uma ressurreição especial, que nós já falamos, né? E depois é tempo de destruir aqueles que destroem a terra e abre o céu, e nós vamos ver o templo de Deus e a arca do concerto, e a tábua dos 10 mandamentos e o sábado iluminado. Meus queridos, isso é muito importante, não é? Para lembrar. Fernanda, diz pra gente aí o que acontece na primeira sétima trombeta. A porta da graça está fechada. Uhum. Remanescente está sendo selado e salvo. Amém. Remanescente não morre mais. Aleluia. Satanás é o autor dos desastres. Aham. Ele personifica Jesus em glória, pregando e curando. Uau. O falso Cristo dirá aos remanescentes que são os causadores dos desastres. É tudo culpa nossa, Fernanda. É. E a solução do falso Cristo é a morte do remanescente. Exatamente. Meus queridos, é assim que a sequência das ações na sétima trombeta acontece, sendo que nada mais é Satanás fazendo as coisas de Satanás, mas de repente, Fernando, ele aparece como Jesus. E esse é a contrafação que é quase impossível, porque a Bíblia diz que, se possível fora, até os escolhidos cairiam nesse encontro vigário, mas não vai ser possível, por quê? Porque acontece pós-fechamento da porta da graça, nós já estamos selados. Então, só mais uma revisãozinha, Fernanda, agora com você, eu vou aumentar a tela aqui. Só uma coisinha também, Marcos, só uma anotação, né? Engraçado, né? Que Satanás ele vai estar representando ali o ser Jesus Cristo. As pessoas Hum, estarão acreditando nele, mas uhum, estarão tão cegas, né? ah, Que ele vai então ordenar, ou então, assim, como fala, estimular, né, que as pessoas vão atrás e matem aqueles que estão, entre aspas, descumprindo o mandamento de Deus, né? certo. Ou então que estão contra Deus e tal, que somos nós, né? Entre Uhum. aspas. Engraçado, né? Mas escuta, matar não tá nos 10 mandamentos do próprio Deus, o próprio Cristo defendeu, morreu pelos 10 mandamentos. Não tá, não tem ali se eu não me engano, né, um mandamento que fala não matarás? E aí agora ele manda matar esse povo? É, mas eu acho que nós vamos fazer uma exceção sim nesse caso. É, que nem algumas coisas aqui que acontecem aqui no Brasil, né? Ah, isso aqui não pode, mas nesse caso vai poder, só porque não pode depois. Vai poder agora, mas depois não pode mais. Então é esquisito isso, né? Exato, mas veja que interessante, Fernanda. Você falou uma coisa espetacular. Na época de Jesus, Jesus era Deus conosco, era Deus aqui. Ele falou que podia perdoar pecado, esse tipo de coisas, né? E as pessoas rasgaram suas vestes, os sacerdotes, e aquilo era blasfêmia. Agora nós temos um blasfemo, que é Satanás, se fazendo de Jesus, e agora o crente que é crer no verdadeiro do Deus é o responsável por todas as desgraças. E eles querem matar em nós agora. E Nós outra coisa engraçada, né, Mark? Que a gente já chegou a comentar aqui, né? Que tá bom, então eles estão certos, né? Eles estão do lado de Jesus, entre aspas, etc. e tal. Então por que que Deus não está protegendo eles Uhum, e esses que estão errados não estão morrendo? Não estão sendo protegidos? Então, certo. ué, mas eu não estou entendendo. Então, que Deus onipotente é esse que ele não dá cabo da vida daqueles que estão destruindo a terra?
Tem que vir os seres humanos e matá-los? Pois é, você sabe que isso daí é verdade em vários fatores. Eu não vou citar especificamente aqui, porque você sabe, né? Vão derrubar o canal. Mas veja bem, tem certas coisas que as pessoas fazem, acreditam, usam e tudo mais, que hoje eles estão coletando a desgraça de terem feito, certo? Eu não vou responder muitas coisas, mas podemos citar aí, sei lá, açúcar refinado, vai? Né? Tem pessoas que estão. Por exemplo, eu vi uma coisa que me assustou, eu até fiquei de perguntar para a Lígia, depois eu vou perguntar, Fernanda, porque eu ignorantemente, sinceramente, não sabia disso. Mas que Minas tem uma quantidade absurda de diabéticos. Que diz que é um. Não sei se é da alimentação, do sistema, dos costumes e tudo mais, mas é fora. Mas uma hora essas coisas aparecem. Por quê? Porque foram resultados de certas coisas, entende? Então, o que vai acontecer? Quando as coisas que estiverem aparecendo, eles vão perceber, ué, por que esse povo não tá assim tão ruim, não é? Mineiro adora melado, né? E para melar os nossos ouvintes aqui, Fernando, nós vamos ler aqui um pedacinho para relembrar. Gente, isso aqui é para refrescar, porque por causa daquelas paradas, daqueles interlúdios, nós ficamos um pouquinho longe do nosso assunto. Então vamos lá, Fernanda, pode ler. Terríveis cenas de caráter sobrenatural logo se manifestarão nos céus, como indício do poder dos demônios operadores de prodígios. Isso a gente já está Opa, vendo, né? meu Opa, Deus, isso aí tá em tudo são quanto é lugar. orbes. Agora eles não são mais OVNIs, né? É orbes. É, Orbis voando aí, passando pela rua, você viu aquele lá? É. Gente, o negócio tá ficando feio. A gente pensava que o espiritismo ia aparecer, mas não é assim. É mais sofisticado hoje, né, Fernanda? Eu só sei que eu não quero ver nada disso. Pode Os continuar. espíritos, os espíritos diabólicos sairão aos reis da terra e ao mundo inteiro para segurá-los no engano e forçá-los a se unirem a Satanás em sua última luta contra o governo do céu. Isso aqui é bem interessante porque é isso que nós estamos exatamente vendo agora. Através Eles, dessas coisas também, essas luzes, os governos estão admitindo que tem vida extraterrestre, etc e tal. Três e Atlas, que os cientistas estão aí uhum. todos boquiabertos vendo as reações que não são normais. Então, isso aí, ó, já está acontecendo, pessoal. A gente tem que estar ligado. Mas dá uma olhada aqui, Fernanda. Eu queria dizer uma coisa para vocês importantíssimas. Anota essa daí. Vocês vão ver em Apocalipse 17:12 que esses reis que a senhora White está falando aqui, os reis da terra, e ao mundo inteiro. Você percebeu que ela colocou duas coisas? Ela não está falando aqui, Fernanda, sairão a todos os reis da terra, tá? Está dizendo Não, aqui, tá sairão aos reis da terra e ao mundo ao mundo inteiro. inteiro. Então tem os reis da terra. Você vai ver em Apocalipse 17, que é a semana que vem, Deus expandindo os 10 reis. Ele explica, fala o que é. Por que os espíritos diabólicos estão indo aos 10 reis? Porque eles vão apoiar a última atacada da besta que emergiu do mar. E isso é muito sério, meus queridos, que a gente fala. Por quê? Porque esses detalhes a gente às vezes perde no andar da carruagem, certo? Então pode continuar, Fernando. Uma outra coisa bem interessante da gente observar, Mark, é que a gente tinha falado que a besta da Terra era a bola da vez, né? Só que Aham. agora a gente também está vendo certos movimentos aí bem interessantes, né? Da Uhum. besta que surgiu do mar, né? Vocês estão ligados aí, né? A gente tá, de vez em quando, a gente tá postando as coisas aí para vocês. Exato. 2 semanas atrás, o papado se encontrou com tudo quanto era protestante. Será que tinha adventista lá no meio? E depois, recentemente, o papado falou da Maria. Gente, não esquece a Maria, ela não é corredentora. Protestantes, nós estamos mais perto de vocês. Certo, Fernando? Exatamente. Mas quem que imaginaria que o negócio ia acontecer desse jeito? O Papa negar Maria como redentora? O quê? Gente, isso é acontecimento rápido, certo? Pode falar, Fernanda, pode ler. Mediante estes agentes, serão enganados tanto governantes como súditos. Levantar-se-ão pessoas pretendendo ser o próprio Cristo, reclamando o título e culto que pertencem ao Redentor do mundo. Efetuarão maravilhosos prodígios de cura, afirmando terem recebido do céu revelações que contradizem o testemunho das Escrituras. Aham. Como, a, como ato culminante no grande drama do engano,
o próprio Satanás personificará Cristo. Então, veja bem, gente, nós temos aqui que criar um cenário para aumentar, e como ato culminante, quer dizer, depois que já teve um monte de falso Cristo por aí, vai ter que vir um que é o próprio, que é Satanás, e isso acontece depois do fechamento da porta da graça. Por quê? Porque não seria justo uma falsificação dessa natureza sem que o povo e as pessoas tivessem conhecimento suficiente para fazer uma inteligente decisão de que lado que vai ficar. Isso aí você já decorou no Grande Conflito. Nós estamos lendo o Grande Conflito, meus filhos. Então, o que acontece é o seguinte: esse aumento de coisas que você está vendo, Blue Beam, coisas azuis, orbes e tudo mais, meus queridos, isso aí faz tudo parte desse pacote aqui. Fernanda, não foi calculado, isso aí está na sequência. Mas veja bem, pode continuar, Fernanda. A Igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Uhum. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com um brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por São João no Apocalipse. A glória que o Olha, cerca não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Fernanda, desculpa. Eu queria que você me respondesse uma coisa. Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso em todo o canto da terra? Não, entre os homens, né? Ah, Não vai ser em todo. Ele vai, pode até se locomover, né? Por alguns pontos aí, mas exato. ao mesmo tempo, não. Mas veja bem, a Bíblia diz, Paulo diz que, assim como um raio sai do Oriente e vai até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Todo olho o verá, não é assim? Sim. Mas aqui está dizendo em várias partes da terra. O que eles podem alegar é o seguinte: ele vai ser visto por todo o olho através da televisão, porque isso daí vai estar por toda parte, né? Então Pois isso aí é, que eles vão falar, não, todo mundo tá vendo, porque ele tá na televisão. sim, mas se o esquimozinho não tiver uma televisãozinha, como é que ele faz? Aí não sei, É não aí sei o que 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 ele tá, vai fazer, não. aqui tá o truque. O truque aqui é que Satanás não é onipresente, certo? Esse aqui é importante, meu Exatamente. senhor, não podemos esquecer disso. E outro detalhe, não está com os anjos. Como é que Jesus vai vir com um cortejo, com os anjos, com trombetas, alarido e tudo mais, e não tem? É. Mark, segundo as imaginações que a gente pode ter nesse exato momento por causa dessas manifestações de engano dos Hum, orbes, dos extraterrestres, que está sendo, a Terra inteira está sendo preparada para isso, né? Como a gente estava falando ali, os governantes já estão falando nisso, admitindo isso e aquilo. Nós sabemos que a Igreja Católica também já está se envolvendo com esse tipo de coisa. Inclusive, tem muita informação lá no site do Vaticano, né? aham, Site oficial do Vaticano sobre vida extraterrestre. uhum, E o pessoal da Nova Era está se preparando para a vinda do Maitreya, que é aquilo que a gente já tinha conversado com vocês, que seria uhum, o mestre que incorporou durante encarnações, aquelas coisas aradas toda deles lá, que a gente não vem ao caso agora, e uhum, que vai ser interpretado numa só pessoa. Então, o que que ele pode fazer? Ele é o engano de ficção científica, porque as mentes hoje estão preparadas para a fantasia. Então a gente uhum, sabe que ele tem muitas aqui no planeta, ele já teria muitas ferramentas para ajudá-lo no engano visual, no engano como que fala, de realizações fantásticas, etc e tal, uhum, audiovisual, né? E uhum, que ele poderia estar fingindo que vem aí numa nave espacial, quem sabe? Porque tem um filme, um livro, não sei o que lá, que fala uhum. como é que é? Os deuses eram astronautas, um negócio assim, e que eles alegam que não foi Então, Deus quem criou tudo aqui, que era uma civilização alienígena que veio e que nós todos somos, ó, escuta só, vão substituir o macaco por seres extraterrestres e que todos nós temos DNA extraterrestre, que Jesus não foi concebido pelo Espírito Santo, que foi extraterrestre, que não sei o quê, e agora ele vai voltar, ele falou que iria voltar, mas agora ele volta numa nave espacial e uhum. os seus anjos são os demônios fingindo que são extraterrestres. Eu já ouvi essa conversa.
Então Hum, imagina, olha a loucura que pode estar sendo preparado, porque a senhora Ellen White fala, nos alerta desse tempo, que será uma coisa tão estrondosa que nunca a gente viu, a gente nunca pensou, a gente nunca passou pela cabeça da gente algumas coisas que podem estar acontecendo. Tudo engano. Então, é por isso que fala que mesmo a senhora Ellen White fala assim, que a mentira está tão embaralhada com a verdade que não hum. tem jeito da gente distinguir a verdade se não for pela Bíblia. E eles vão, e eles já estão fazendo esse trabalho de tirar a importância, tirar a autoridade bíblica nos tempos de hoje. Então eles Uhum, não terão defesa. Então vem essas coisas que todo mundo já está acostumado a ver através dos filmes, né? E tem uhum. aquelas coisas de extraterrestre, não sei o que, tá tudo formatando as mentes. Quando vem aquilo, para eles é normal, é aquilo mesmo, é exatamente, é isso aí mesmo, é verdade, a Bíblia não vale mais, etc e tal. Fernanda, eu acho que você mencionou isso, porque quando eu era jovem, a gente lia o livro do Eric von Däniken, falando aquele Chariots of Gods, né, que são as carruagens de Deus, falando sobre as naves mães chegando ao planeta. Tudo aquilo era ficção científica de primeiro grau, mas era apenas uma alusão às ações de Satanás no tempo do fim. Nós não precisamos nada de espetacular para decifrar essas coisas. Então, o que acontece? Eles vão fazer com que essas coisas sejam descreditadas. Isso aí, meus queridos, para quem não estudou, isso aí está na apostasia ômega, nas coisas do tempo do fim. O senhor White explicou tudo isso aí. Que as coisas, propriamente, Fernanda, de dentro da igreja, não estariam acreditando naquilo que a gente mesmo pregava. E aí é que o mundo vai ficar embaralhado nessas coisas todas. É por isso que é um período muito interessante. Mas, Fernanda, pode continuar lendo aqui a Glória. A glória que o cerca não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Ressoa nos ares a aclamação de triunfo. Cristo veio, Cristo veio. O povo se prostra em adoração diante dele, enquanto este ergue as mãos e sobre eles pronuncia uma bênção, assim como Cristo abençoava seus discípulos quando aqui na terra esteve. Sua voz é meiga e branda, cheia de melodia. Em tom manso e compassivo, apresenta algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador proferia. Cura as moléstias do povo e então, em seu pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. Hum, Declara que aqueles que persistem em santificar o sétimo dia estão blasfemando de seu nome pela recusa de ouvirem seus anjos a eles enviados como a luz e a verdade. É este o poderoso engano, quase invencível. Fernanda, já deu para descobrir, a gente conhece a trama de Satanás de cor e salteado. Mas você quer ver uma coisa interessante que às vezes passa desapercebido? Hum. Lê essa frasezinha aqui, 5 palavras. Cura as moléstias do povo. Não é isso que o mundo protestante hoje clama o tempo todo, para tudo quanto é jeito? Exatamente. Satanás não é trouxa. Ele sabe que as pessoas têm essas fraquezas por essas coisas e elas vão falando aí. Mas, meus queridos, esse aqui é o ambiente das trombetas. Quando Satanás está aí personificando Jesus. Ah, mas por que ele quer, por exemplo, fazer isso? Mas se a porta da graça já está fechada, Fernanda, qual que é a vantagem? A vantagem é arrancar o decreto de morte. Porque agora Satanás está na última atacada. São os últimos momentos dessa terra. E ele sabe. Por quê? Porque ele sabe que nós estamos selados, Fernando. Ele está vendo os anjos aos nossos redores. Os anjos já estão ali nos protegendo, etc e tal. Ninguém mais morre, né? Não cai praga em nós e tudo mais. É o que nós vamos ver agora. Gente, eu gostaria de passar a falar para vocês que para vocês leiam essa página seguinte do Aproxima-se o Tempo em Angústia, de a parte 625, né? Porque isso aqui tem o resto da história. Não precisamos ler tudo aqui, mas você lê em casa. Mas o povo de Deus não será desencaminhado. Nós não vamos ser desencaminhados. Não vai ser possível. Por quê? Porque quem está selado não perde o seu selo. E quem está desselado não consegue se selar mais. E aí, Fernanda, vamos voltar agora aqui ao nosso. Até aqui, nós estudamos as 7 igrejas na sua sequência, depois os 7 selos, que é a repetição das 7 igrejas, depois as 7 trombetas, que é a repetição dos 7 selos, e há uma bagunça.
Nós já mostramos para você a quantidade de bagunça que tem aqui. É um negócio maluco. E as pragas é um treco totalmente isolado. Meus queridos, nós falamos para você que nós seguiríamos a nossa série e nós estamos aguardando o sexto selo, porque o quinto selo, meus queridos, já parece que está bem ativo por aí nas ruas. Vocês viram o que está acontecendo na África, nos países muçulmanos e tudo mais, está um inferno. E quando vier o sexto selo, meus queridos, que é o juízo dos vivos, a pregação da hora undécima, sai dela povo meu e tudo mais, isso é o período da angústia das nações. Não é? E esse período é um período difícil para nós, porque nós vamos ter que tomar uma decisão. O decreto dominical continua até o fechamento da porta-graça, mas depois nós temos aqui a ira de Satanás nas 7 trombetas, e depois a ira de Deus nas 7 pragas. Nós vamos mostrar os detalhes dessas coisas no estudo de hoje. Mas, queridos, até aqui é preâmbulo, tá? A 7ª trombeta, lembre-se, é a última trombeta. Então, aqui, nessa última trombeta, Deus fez uma pausa para explicar o que acontece com essa pessoa que vai levar as últimas pragas, que tem a ver com a besta que emergiu do mar, que nós vamos ler em detalhes semana que vem no Apocalipse 17. É muito legal, é o capítulo, um dos capítulos mais interessantes da Bíblia, ao meu ver. Fernanda, só para recapitular, eu gostaria que você lesse aí Apocalipse 11, 18 para relembrar tudo aquilo que nós lemos 3 semanas atrás. Por favor. Iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, Uhum. e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Pois é, você sabe, Fernanda, que a quantidade de destruições, eu estava olhando meus slides ontem, aqueles fogos que nós tivemos em vários lugares, tsunamis, hurricanes, tornados e desastres e tudo mais, foi um negócio tremendo. E quem é que destrói a Terra? São aqueles que odeiam a Terra, para começar. Satanás quer ficar com o planeta porque ele não tem para onde ir. Ele sabe que se ele conseguir que as pessoas se acreditem nele e fiquem do lado dele, ele pensa que ele vai ficar com a terra como ele ficou depois que Adão e Eva pecaram. Pode ler o 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Opa! Lembra que nós mostramos para vocês que vai ter uma trombeta, né, na última trombeta, que vai, os que estavam mortos em Cristo vão ressuscitar. E muito interessante quando a gente olha lá em 1 Coríntios, esse trecho, e as pessoas não fazem muita conexão, porque eles perguntam assim, well, qual trombeta? Mas não é um outro tipo de trombeta? É esse tipo de trombeta? E fica aquela confusão. Pode ir, Fernando. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Interessante esse negócio, Fernanda. Deixa eu fazer só uma pergunta aqui para você. Eis eu digo um mistério. Quando é que esse mistério vai ser resolvido? Bom, ele já disse aqui, ó, ante a última trombeta. Quando é que vai tocar a última trombeta? Ué, quando tiver a ponto de começar as pragas, que é o assunto de hoje. Eu não estou querendo que eu colocar muitas coisas na sua cabeça, mas eu só estou tentando relembrar você o fio da meada. Da onde que nós fomos? Deu para captar, Fernanda? Não sei, tá. É o sinal na última trombeta. Na última trombeta acontece quando? Quando as trombetas tocarem. As trombetas ainda não tocaram, certo? Então Uhum. ninguém ressuscitou. Mas quando eles ressuscitarem, eles não podem tá de uma outra forma que não ser o quê? Incorruptíveis. Em outras palavras, eles estão selados com o selo de Deus vivo e já estão com o corpo glorioso. Então, as coisas da glória vão acontecer no período da glória, tá certo? Mas vamos lá continuar lendo aqui esse outro trecho aqui. Grande Conflito, página 644. Por entre as vacilações da terra, o clarão do relâmpago e o rimbombo do trovão, a voz do Filho de Deus chama os santos que dormem. Ele olha para a sepultura dos justos e, levantando as mãos para o céu, brada: Despertai, 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 vós que dormis no pó, e surgi.
Por todo o comprimento e largura da terra, os mortos ouvirão aquela voz, e os que ouvirem viverão, e a Amém. terra inteira ressoará com o passar do exército extraordinariamente grande de toda a nação, tribo, língua e povo. Do Amém. cárcere da morte vêm eles, revestidos de glória imortal, clamando: Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? E os vivos justos e os santos ressuscitados unem as vozes em prolongada e jubilosa aclamação de vitória. Amém. É, que dia vai ser, hein, Fernanda? Que maravilha! Espero que a gente Maravilha. esteja lá, né? Fernanda, eu fico pensando quando você vê a sua mãe. Pois é. Bonitona, não é? Toda Quase não vai dar para reconhecer, nem ela a mim, né? brilhando, né? Ah, mas ela vai dar aquele sorrisão para você, Fernanda vai falar assim: vem aqui, dá um abraço na mamãe. Ah, meus queridos, eu fico maluco com essas coisas, viu? Eventos finais, último trechinho, isso aqui está no comentário bíblico, tá? Pode ler, Fernanda. Quando Cristo vier reunir para si os que forem fiéis, soará a última trombeta, e toda Uhum. a terra, dos cumes das mais altas montanhas aos mais baixos recantos das minas mais profundas, a ouvirá. Os justos mortos ouvirão o som da última trombeta e Sim. sairão de suas sepulturas para ser revestidos da imortalidade e encontrar-se com o seu Senhor. Meus queridos, tudo isso daí é para reconectar aquilo que nós já estudamos. Tá? Quem não entendeu aí a correria, desculpa, me perdoe, mas é só para botar o fio da meada, porque nós tivemos que fazer o interlúdio para saber quem é esse povo do advento. Quem é esse povo da tríplice mensagem angelical? Quem é esse povo, né, que está pregando e tudo mais? Quem que é? É nós, a nossa história. E valeu a pena voltar na nossa história. Eu amo a nossa história e eu recebi um vídeo hoje de uma pessoa falando dos adventistas, do que acreditam, das suas crenças, do seu sistema de saúde e tudo mais, e da inteligência, da preparação, colocando os adventistas no seu devido lugar. E, meus queridos, não se engane. É no adventismo que as verdades se elucidam, se espalham. As pessoas recebem luz nas outras religiões? Claro que recebem luz, é óbvio. Mas ninguém consegue pôr as coisas alinhadas, organizadas da sua forma, que você possa explicar às pessoas de Gênesis e Apocalipse o propósito de Deus para a vida das pessoas de forma clara, quanto os adventistas. Não existe uma escritora no mundo que sequer chegou perto de uma publicação, da divulgação, da expansão, da tradução, como Ellen White. I'm sorry, não tem ninguém que chega nem perto. Então, meus queridos, você tem que dar graças a Deus, porque você está aqui. Agora nós vamos começar o estudo das pragas. E é muito importante que você foque nesse estudo, porque eu tive que cortar um pouquinho dos inúmeros textos que eu tenho dos profecias sobre esse assunto, que eu tenho todos, porque senão vai ficar muito pesado. Mas, Fernanda, vamos agora entrar até aqui, meus queridos, é para como é que nós chegamos até as pragas. Passando pelas trombetas. A Sarah White não teve luz sobre as trombetas e ela não fala sobre as trombetas. E eu mostrei para você, não só no comentário bíblico, como na enciclopédia exaustiva do Espírito de Profecia, que a Sarah White não aborda as trombetas. Ela não teve luz. Não tem problema. O João não teve toda a luz, Daniel não teve toda a luz, Isaías não teve toda a luz, Ezequiel não teve toda a luz. Isso faz parte. Mas agora nós estamos no período final de obter a luz, meu filho, porque daqui a pouco vai o fechamento da porta da graça, não tem mais o que falar. Então não é hora de a gente ficar se patinando a roda na lama com coisas de 1930, entendeu? Que já está discutido no assunto. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. A questão oriental. Meu Deus, vira e mexe eu tenho pessoas que me mandam mensagens e falam sobre a Turquia. Meus queridos, o que eu vou fazer? A gente volta nos livros, fala Turquia, onde é que está a Turquia? Cadê a Turquia? Onde é que está escrito Turquia na Bíblia? E você vai aos poucos meio que minando. Porque as pessoas pensam que o que está acontecendo na Europa hoje, de Portugal até a Áustria, é um problema da Turquia.
da qual não tem turco lá. Eu não sei como é que vocês viram essa história, mas tá dando muita confusão, tá? Mas nós vamos prosseguir, depois a gente toca nesse assunto, se vocês quiserem conversar mais, tá? Então, Fernanda, desculpa te avisar, mas você vai começar o trabalho agora. Gente, Vamos lá. as 7 últimas pragas. Pode ler primeiro, Fernanda. Estas pragas não são universais. Ao Hum, contrário, os habitantes da Terra seriam inteiramente exterminados. hum, Contudo, serão os mais terríveis flagelos que já foram conhecidos por mortais. hum. Todos os juízos sobre os homens, antes do final do tempo da graça, foram misturados com misericórdia. O sangue propiciatório de Cristo tem livrado o pecador de os receber na medida completa de sua culpa. Mas, no juízo final, a ira é derramada sem mistura de misericórdia. Fernanda, eu já tive pessoas achando que quando ia cair a primeira praga, eles iam discutir na escola sabatina da semana que vem as coisas que estavam acontecendo. Meu querido, o mundo está acabando, esquece. Acabou o mundo, que vai acabar a água, vai acabar isso, vai acabar aquilo. Não vai ter mundo. E ela está dizendo que essas pragas, porque elas não são universais, muita gente pensa que ia ser assim universal, mas era uma pedra, mas era uma pedrinha, ia quebrar uma vidraça, quem sabe uma casa, uma árvore. Meu querido, não. Isso aqui é fim de mundo, não vai ter água, não vai ter comida, não vai ter mais nada. Só que as pragas são tão violentas que elas não podem ser universais para não destruir as pessoas, porque os servos e os filhos de Deus estão aqui na Terra. Então, eu só queria mostrar para vocês o grau do problema que a gente está enfrentando, certo? Então, Fernanda, pode ler aqui. 7 trombetas, contrafação das 7 pragas. Solenes acontecimentos ainda ocorrerão diante de nós. Soará uma trombeta após a outra, uma taça após a outra, será derramada sucessivamente sobre os habitantes da terra. Então, a gente já sabe, isso é só apenas uma recordação do que a senhora White falou quando nós estudamos os eventos finais, certo, Fernanda? Uhum. Então, existe uma sequencialidade, soará uma trombeta após a outra e uma taça, que é das pragas da ira de Deus, após a outra. Então, vem trombeta, depois vem as pragas. Então, o que acontece antes de vir as pragas? As trombetas. Por isso que nós passamos pelas trombetas e hoje nós chegamos às pragas. Mas elas serão derramadas como? Paralela? Não, sucessivamente. É o que ela está dizendo aí. Então vamos à primeira praga, Fernando. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Hum, E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e hum. fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Fernanda, isso aqui dá um estudo de 10 dias. Esse negócio aqui é tremendo. Meus queridos, essa aqui, a praga, não tem nada a ver com Satanás. Essa praga aqui é as 7 taças da ira de Deus. Deus. Ponto número 1. E, Fernanda, quando o primeiro anjo derramou a primeira taça, ele derramou sobre a Terra. terra. A primeira trombeta foi tocada sobre a terra. Meus queridos, vocês lembram do paralelismo que nós colocamos no período das trombetas? Se você quiser acompanhar, é só vai lá no capítulo 8 do Apocalipse e vai vendo a primeira trombeta, lá no capítulo 7, você vai acompanhando. O paralelismo é completo. Agora, interessante. Lembre-se que nós falamos que as divisões, as separações ficariam claras durante as pragas, porque na primeira praga fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta. Você que está vivo, com o selo do Deus vivo, selado para toda a eternidade, com o caráter de Jesus e o nome de Deus na sua testa e no seu coração, meus queridos, você está selado para todo sempre. Significa que ninguém pode tomar de você a sua salvação. Por que você não vai ser tomado com a sua salvação? Porque você está lendo, você está investindo seu tempo em sábado à noite, que é o dia mundial do pecado. Você, ao invés de estar aí pelo mundo das coisas, você está aqui estudando a palavra de Deus, colocando as verdades que ele colocou na sua mente, no seu coração, para poder compartilhar com as pessoas, para poder firmar a fé da sua crença, para que quando chegar o tempo do selamento, você não caia no conto do vigário e cele com o selo da besta. Porque, meus queridos, eu não sei,
mas eu tenho uma forte impressão de que uma vez selado com o selo da besta, não tem como desselar. Você vai ter, porque o Espírito Profecia diz que nós vamos ter toda a oportunidade de fazer uma decisão inteligente, está no grande conflito. Então, quando nós fizermos a nossa decisão, vai ser com firmeza. É o domingo mesmo. Meus queridos, eu já estou com uma certa idade, certo? Eu sei que vocês acham, depois que a gente passa dos 30, não é fácil. Mas eu vou dizer para vocês, se vocês querem ver uma cena que é triste demais, mas é super verdadeira, vocês já me viram. Vocês assistam aquele filme, A Última Batalha, daquele dentista que fez aquele filme para a igreja, e você avança lá naquele períodozinho em que está chegando o decreto dominical e aquela irmã adventista vai fazer compra no supermercado. E aquela irmã adventista apresenta lá o cartão para pagar a conta, a mulher do caixa fala, você não é autorizada para comprar aqui, você é daquela crença lá, daquela religião lá, e ela faz um olhar assim meio de deboche, né, fala assim, eu era daquela religião. E ela dá o cartão para a mulher falou, deixa eu ver aqui, né, aí aí fala, é, tá certo, você é ela mesmo, desculpa aí, né. Em outras palavras, ela estava perdida. Tássia, você por aqui? Foi. Desculpe, mas você não pode comprar. Por quê? Pelo que eu sei, você é daquela religião que guarda o sábado. E vocês estão proibidos de comprar ou vender qualquer coisa. Eu fui daquela religião, não sou mais. Ai, e você tem como provar? Claro. Só um minutinho. Desculpe, pode passar. Sua ficha está limpa. Você achou que eu ia morrer de fome? Claro, você tem razão. É uma cena triste, meus queridos, mas ninguém vai levar o selo da besta sem ter uma razão suficiente no seu coração para saber se o sábado do Santo Deus é o dia verdadeiro, o dia de guarda. Por que, sabe? É com a adoração, nós já falamos isso várias vezes, o sistema da adoração, e o outro vai estar adorando a besta, o Satanás, por tabela, a besta que beijou do mar, tudo que é de ruim você vai estar adorando. Então, meus queridos, como é que Deus vai fazer? É Deus. Eu não estou preocupado, mas já começar pela sua palavra. Porque, meus queridos, quando eu dou estudo bíblico, já há algum tempo, em que as pessoas simplesmente dizem para mim que Apocalipse 13, versículo 18, não existe. Vicarious Filideis não é a besta, não é sinal da besta. Agora é outro negócio mais técnico, é um chip, não sei as quantas, é um sei lá o quê. Meus queridos, o formato é irrelevante, que vai ter várias formas, nunca é uma só. Você pode matar uma pessoa com uma facada, com um tiro, com veneno ou com seus olhos. E muitas pessoas matam com a língua. A forma é diferente, meus queridos, mas o pecado é o mesmo. Então, o que acontece? Deus vai ter um alto clamor, uma sacudidura do seu povo, uma impressão do Espírito Santo, Deus conosco, para nos ajudar. Nós não vamos passar esses últimos períodos do fim da terra a esmo, abandonado, como um filho pródigo, como um filho abandonado, um bastardo que não tem pai. Nós temos pai. E nosso pai é o pai de Jesus. E Jesus é o nosso irmão mais velho. Meus queridos, esse período vai ser um período muito sério, que as profecias vão fazer falta para quem não estudou. Mas você que está estudando, acompanhando, você está vendo os sinais, você sabe o que vai acontecer. Meus queridos, nesse último período dos 4, 5 anos, saíram ordens para tudo. Faça isso, faça aquilo, não possa sair, você não possa comprar, etc e tal. Foi um treinozinho. Agora, eu acho que vai vir o duro. E aí? O que nós vamos fazer? Que lado que nós vamos ficar? Meus queridos, é por isso que é muito importante você estudar a sua Bíblia. A primeira praga é uma chaga má e maligna. A primeira praga que cai vai dizer para todo mundo quem que é de Deus e quem que é de Satanás. Porque todos aqueles que estiverem do lado de Deus não tem chaga nenhuma. Nem
uma espinha, nem um cravinho na testa, nada. Enquanto que do outro lado, daquele que está se dizendo que é Jesus, daquele que está fazendo milagres, daquele que está fazendo isso e aquilo, daquele que está dizendo que são os adventistas culpados de tudo isso, são os adoradores de Deus, aqueles que pegam a palavra, né, que se ajuntam a nós das outras religiões, todos esses aqui vão estar sendo acusados de causadores das desgramas da terra. E aí vem a primeira praga, meus queridos, porque agora que já passou as trombetas, vem a primeira praga agora de Deus, agora juízo do céu. E aí diz o seguinte, que a chaga mais maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Eles que obedeciam ao papado, que obedeciam os Estados Unidos, que obedeciam ao protestantismo apostatado, ficaram com eles no decreto dominical, ficaram com eles no domingo, ficaram com eles no falso Cristo, ficaram com eles no falso dia, ficaram com eles no falso tudo. Agora, meus queridos, da ponta da cabeça até o dedão do pé, o corpo é uma chaga mais maligna. Sei lá eu como é que vai ser, meus queridos, mas cheio de bolha, pus, fedorento, doendo, escorrendo, nojento, meus queridos. Vai ser uma clareza entre você, com a pele perfeita, e essas pessoas todas com a chaga mais maligna. Meus queridos, cuidado. Você não é dessa turma. Então, meus queridos, nós temos que procurar santificar nossa turma. Então, vamos lá. Primeira trombeta cai na terra, primeira praga também cai na terra. Fernanda, agora eis que vem a segunda. Eu não sei se você já imaginou, esse slide aqui é um slide assim meio, né, parece um monte de sarampo, catapora, sei lá o que acontece. Mas você já imaginou, Fernanda, como é que vai ser uma coisa dessa? Ah, não dá muito para imaginar, não, sabe? Não, né? Ah, não, vai ser terrível, né? Ah, meu Deus do céu. Porque olha só, a praga cai na terra e afeta as árvores e toda a erva. Não vai ter comida, Fernando. Mas o Não vai nosso ter pão, comida. mas o nosso pão e a nossa água, Serão certos. amém. Pode ler, Fernando. Segunda praga. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Fernanda, o mar é 71% da área da Terra, do planeta Terra. A Bíblia falou, que a gente acabou de ver agora, nesse profecia dizendo que não é total. Se fosse, acabaria com tudo. Mas claro, está cheio de água. Mas imagina você, Fernanda, que você vai abrir a torneira um dia lá, um amigo seu passa na rua lá, sei lá o quê, e pede, escuta, você tem água para beber, alguma coisa? Pois não. E ele abre porque eu abri a minha torneira lá e só sai sangue. Você imaginou um negócio desse? Um negócio meio bizarro, né? Pra gente que a gente não sabe o que é as maldades. Nós não estamos acostumados com o mundo dos bandidos, o mundo do roubo, o mundo da falcatrua, o mundo da impiedade. Nós não temos na mente umas coisas dessas, né? Mas olha só, ele está dizendo aqui que se tornou em sangue como de um morto. Eu, na minha curta vida de cirurgião, eu tive o desprazer de ver mortos. Né? E o sangue, ele coagula, ele vira uma pasta, ele fica meio escuro, ele perde o brilho, ele fica um negócio estranhíssimo. Só que Fernanda está dizendo aqui que ele morreu no mar toda a alma vivente. Você está querendo dizer, Fernanda, que não sobrou nenhuma tilápia? Não, inclusive até o nosso governo está querendo tirar lá a tilápia também, né? Mas nesse tempo vai ser tirado todo o ser vivente do mar. Meu Deus, já imaginou? Um anjo bota lá, você dá uma olhadinha e fica assim, Fernanda, eu fiz uma coisa aqui. Eu sei que não é muito assim fora do sério, né? Mas eu perguntei para o ChatGPT, né, qual que era a porcentagem da população que vivia de frutos do mar, né? Mas basicamente são 540 milhões de pessoas, né? Que é 100% da população, e 71% do planeta, da superfície do planeta. Em outras palavras, a gente já acabou com quase 2/3 aqui só numa praga. É um negócio maluco. E você imagina lá, nada tem vida. O mar deve estar cheirando uma coisa horrível, né? Deve estar um desastre total, ninguém está indo para praia, ninguém tem férias, ninguém tem prazer no mundo, porque o mundo está acabado, está destruído. Meus queridos, isso é fim de mundo. Curiosamente, Fernanda, a segunda trombeta também cai no mar. E a segunda praga também cai no mar. Vamos para a terceira. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. A gente já não leu, acabamos de ler uma agora?
Sim. Ué, as águas, por que separou duas? Porque existe aquelas águas do oceano e as águas dos rios, né, que a gente bebe aqui dentro de casa, poços, poços artesianos. Então quer dizer que não vai sobrar na dica de nada? Não, nem água salgada, nem água doce. Mas, Fernanda, se não sobra água, quanto tempo as pessoas vivem sem água? Ah, no máximo, que eu ouvi dizer 3 dias, Mark, mas não sei, eu acho que é mais, não é? 7 dias? Não 6 sei. dias a pessoa já está desabando no hospital. Então, é por isso que eu acredito, meus queridos. Olha só, vou fazer aqui um argumentozinho, que a gente pode depois, em off, discutir, tá? Eu acredito, eu tenho umas minhas razões, que se eu vou juntar tudo aí, eu vou fazer uma coletânea sobre isso. Dá a impressão e a entender e a raciocinar de que as pragas é uma por dia. Porque a duração do período dos as 7 pragas, não seria 7 meses, 7 coisas. Por quê? Porque a maioria das coisas são incompatíveis com a vida. Ninguém vai estar morando nesse planeta, ninguém vai estar fazendo nada especial nesse planeta, ninguém vai estar trabalhando, ganhando, pagando imposto, nada. Acabou o mundo, é fim do mundo. Por quê? Porque Jesus, essa é a parte mais importante que você tem que lembrar, depois a gente comenta. Jesus sai do santuário quando? Cuidado, pegadinha. Lembre-se que ele se detém no santo por um período de tempo para colocar os pecados do mundo todo que ele adjudicou no Santíssimo no bode de Azazel. E esse bode de Azazel, quem que é? É Satanás. Então ele troca as vestes, né, com cinzas e tudo mais, e vem para a terra. Pergunta. Eu estou perguntando para você. É possível que então, quando Jesus saia do santuário, fechou a porta da graça, certo? Ele não tem mais intercessão para fazer. Seu trabalho de sacerdote acabou. E vai começar as trombetas. Enquanto ele está lá, botando o pecado em Satanás, e ele vem, troca de roupa e vem com o cortejo todo para buscar você e eu. Você parou para pensar que podia estar tocando, as pragas podiam estar caindo enquanto Jesus está vindo? Mas, meus queridos, o que Jesus faz quando ele termina o trabalho no santuário, que é o fechamento da porta da graça no Santíssimo? O que ele faz? Volta para a terra. Ele não tem mais trabalho no céu a fazer. O trabalho dele é trocar as suas vestes sacerdotais por vestes reais, coloca a sua coroa com muitas coroas dentro, tem uma foice na mão, com aquela roupa escrita Rei dos Reis na coxa e Senhor dos Senhores. E aí, meus queridos, é festa. Mas tem praga, Marcos, pro ímpio. Você sentiu a diferença? Agora, meus queridos, o mundo vai ver a diferença que faz você honrar, amar e viver com Deus verdadeiro. Porque a senhora White já falou que já teve um monte de ressurreição. Gente, está ressuscitando todo mundo, desde Adão até milhares de pessoas. Não são os selados. Veja bem, nós temos aqui os 144 mil, mais a grande multidão. Certo ou não? Semana passada a gente estudou que os 144 mil são as primícias dos salvos vivos. Tem a multidão dos salvos da hora undécima. Esse é nós. Só que tem a ressurreição de todo mundo. Por quê? Porque eles vão ver Jesus voltando. E tem a ressurreição especial, então todos aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, eles ressuscitam para ver o conselho de paz, que é Jesus, que é aquele sinal, né? O sábado aparecendo lá e tal, não sei o quê. E a dia, a hora da volta de Jesus. Meus queridos, isso é espetáculo. Nós temos que acompanhar essas coisas da Bíblia, meus queridos, com o coração no céu, com o olho no céu. Não é só tecnicalidade de fatos e profecia, isso, aquilo, acolá, meus queridos, é amor por aquilo que está acontecendo. A história da redenção está terminando.
O grande conflito está acabando. E Jesus está voltando. Essa é a melhor parte. Amanhã, você não vai trabalhar, acabou suas contas, não tem mais doença, joga a muleta fora, arranca a dentadura, seu implante, sei lá o que você tem aí, o teu óculos, joga no lixo essa tranqueira. Meus queridos, acabou, não tem mais nada, não tem, o mal já era. E você já está com aqueles últimos segundos aqui na Terra. Você, meu Deus, Jesus está voltando e agora está voltando mesmo. Não tem mais estudo bíblico. Não tem mais oração por ninguém. Eu não vejo a hora. Meus queridos, vamos continuar aqui rapidinho. E eu acho que nós vamos ter que fazer uma parte B, Fernanda. A terceira trombeta cai sobre os rios e as fontes das águas. Era só um terço, né, Fernanda? Aqui é tudo. Então, realmente, a explicação que você deu é uma explicação que engloba tudo, porque tirou as águas dos rios, das fontes das águas, e depois da água do mar, não sobrou água em lugar nenhum no mundo. Como é que o planeta vai durar mais 6 meses? Não tem como. Esse é fim. Tudo ia estar com sangue, né? Os animais tudo podres, você pega um copo com água e pum, e tá sangue no jeito. Quer dizer, acabou tudo. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Meus queridos, tudo que Satanás fez o tempo todo, desde Babilônia, desde Medo-Pérsia, de Grécia, de Roma, todos os impérios assírios. Depois você vai para Chichén Itzá, no México, você vai para os aborígenes na Austrália, você vai para o Alasca, você vai para o Polo Sul, para o Polo Norte. Aonde quer que você imagine, nessa praia, nesse mundo, as pessoas estão adorando o sol acima de tudo. Dia do sol, domingo do sol, culto ao sol, mitraísmo ao sol, tudo em torno do sol. E Deus falou, ok, você gosta do sol? Então tá, você vai ter sol. E o sol foi permitido que abrasasse os homens com fogo. E aí, com grandes calores, mas eles não abençoaram a Deus, eles blasfemaram a Deus e não se arrependeram. Nada derruba esse povo. Meus queridos, aconteça o que acontecer, o sol está esquentando, e você se lembra daquele pequeno assunto que aconteceu em Maui, lá no Havaí? Fernanda, eu estava vendo um vídeo outro dia de uma pessoa que estava fazendo um tour para ver como é que está a reconstrução da cidade, e não tem muita reconstrução, não. Pessoal falando assim, vai que dá esse fogaréu de novo, e eu tô lá, e vou fazer o quê? Ué, mas as pessoas, os índios, os nativos que adoram o Deus Sol, estão pensando agora 2 vezes. Então, meus filhos, o nosso problema todo vai ser o ataque, quarto mandamento. E eis que os protestantes hoje não só estão fazendo grandes alusões a reavivamentos, como também adorações ao sol e a Satanás por tabela. Meus queridos, vocês têm acompanhado o que está acontecendo com o papado? Nós comentamos um pouquinho aí, no começo, dos encontros das religiões, retirada de Maria como corredentora de Cristo, e muitas coisas estão acontecendo, meus queridos. E o que você vê com o papado nada mais é do que pura adoração ao sol. Isso aí não vai mudar. Vamos para a quinta praga e a gente termina depois rapidinho aqui. Pode ler, Fernanda. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Que incrível, hein, Marx? Meu Mesmo Deus. depois do. É. Caindo o negócio ali, derretendo ali, eles não se arrependem. Eles não se arrependem. Fernanda, semana passada eu falei que os 3 últimas pragas caíam sobre o trono da besta. Número 1, cai sobre o trono da besta. Seu reino se fez tenebroso. Não tem outro, né? Tá aí o papado. Aí o que acontece? Os homens mordiam a língua de dor. Mas espera aí, aqui está dizendo que eles tinham, por causa das suas dores e por causa das chagas. Fernanda, era a dor em cima da chaga. Deu para sentir, não? Pois é terrível, né? Terrível. E são o quê? São os tronos da besta, sob a liderança da besta, e não se arrependeram. E o que acontece nas trombetas? Homens com o selo da besta, que é o domingo,
Aí o trono da besta, quinta praga também. Quinta trombeta e quinta praga, né? Cai no trono da besta. Aquilo que eles adoram. Uhum. E o trono tá tenebroso, né? Não estou dizendo que é escuro assim dessa forma, mas é tenebroso no sentido espiritual, moral, mas eu achei essa foto interessantíssima, né? A mesma escuridão que caiu sobre o Egito. Exato, exatamente, a mesma curidão, exatamente. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Peraí que agora confundiu. Se o sexto anjo derramou sua praga no grande rio Eufrates, e a água secou-se para se preparar o caminho para o rei do Oriente, ué, já não estava seco por causa da praga, da primeira e da segunda? Que caiu no mar e também caiu no rio, e então não tinha mais água. Por que tem rio Eufrates? Meus queridos, isso aqui é um paralelismo. O rio Eufrates, lembra da história da tomada de Babilônia? O rio Eufrates que passava no centro de Babilônia, ele foi desviado do seu curso, e em 2 horas a cidade foi tomada? Essa aqui é a mesma situação. Rio Eufrates era o centro da alimentação, centro da vida de Babilônia. E essa água do centro da vida, que estão todos os poderes que apoiaram o papado, se secou, em outras palavras, eles se retiraram, não sobrou nada. Eles não têm mais amigos, não têm mais apoio, não têm mais nada. Entendeu? Então é nesse sentido, tá? Pode continuar, Fernando. E a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, os 3 espíritos imundos, que são espíritos de demônios, tá certo? Vem da onde? Boca do dragão, boca da besta e boca do falso profeta. Meus queridos, aqui entra todo aqueles que são falsos profetas, né? Aqueles que saem da boca do dragão, que são essas mentiras. Lembra-se que o dragão ele tinha blasfêmias no corpo todo, e da boca da besta, que veio do mar, ela tinha blasfêmias nas cabeças. O povo católico não está nesse assunto aqui. Quem está aqui são as lideranças, as cabeças, né? E as quais eles vão ao encontro de todos os reis do mundo para congregar para a grande batalha. E qual que é a grande batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso? Meus queridos, é a próxima e a última parte, que é muito importante que nós vamos falar aqui, mas eu só quero mostrar para vocês aqui que é a segunda parte no trono da besta. E ele vai aos encontros dos reis do mundo, mas não vai funcionar nada, tá? Pode ler, Fernanda. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Pessoal, a gente já falou sobre esse assunto, mas eu quero repetir, porque talvez tenha alguém aqui que não tenha acompanhado, né? Vai ser uma coisa, tem uma rapidinha aqui, porque nós temos 2 versinhos e acabou o dia de hoje. Veja bem, na sexta praga, essa frase é colocada aqui como Jesus falando, por isso que ela está entre parênteses, tá? E ele fala assim: bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes. Meus queridos, você quer ver uma coisa interessantíssima? É que você tem que guardar as suas vestes na sexta praga, e é um alerta de Deus falando para quem? Qual igreja tinha problemas com as vestes? Capítulo 3, versículo 18 e 19. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Fernanda, na última igreja, na última mensagem, não é interessante que Deus dá uma lembrada na última praga para a última igreja do que é que ela não pode fazer, ela tem que vigiar e guardar as suas vestes? Pois é. Será que isso não é um recadinho para a Laodiceia? E como? Reto e direto. E você sabe por que é a Laodiceia? Para que Deus está falando, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Esta é
Laodiceia. Muito interessante, Fernanda, porque eu penso que muitas dessas pessoas vão ser aquelas pessoas que foram avisadas, sabiam do aviso, mas não vigiaram. E agora se encontram com problemas nas suas vestes, nus e com vergonha. Meus queridos, se vocês me derem 5 minutos, eu vou acelerar isso daqui para a gente terminar esse assunto do Armagedon. Fernanda, e os congregaram. Quem que é os aqui? Faço a mesma pergunta. Isso é uma pergunta interessante, certo? Quem que são esse os? Tinha pessoas aqui, ele estava falando que eis que venho como um ladrão, todo mundo está sujeito. Ele não dá assim especificamente. Mas olha só, aqui ele dá uma dica de que tem o povo de Deus, ou quem sabe o povo que já foi povo de Deus, não sei, Misturado aí pro meio. misturado. Mas olha só, vamos aqui no verso anterior. Os reis de todo mundo para os congregar para a grande batalha. Ah, então uma batalha da turma da besta e dos 3 espíritos imundos, né, que é o dragão, a besta e o falso profeta, que vai se encontrar nessa batalha. Os que congregaram, esses que vão entrar para a batalha, no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Meus queridos, nós já estudamos esse assunto, eu vou mostrar para você daqui a pouco os detalhes, tá? E pode ler, Fernanda, no capítulo 13, esse aqui é o verso que eu citei da outra vez. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E unjas os olhos com colírio para que vejas. Que interessante isso daí, né, Mark? Porque É, agora a gente tem tentado avisar as pessoas das coisas e as pessoas não querem ver, né? Elas não tão, como diz nos tempos de hoje, há um negacionismo geral. As pessoas total. negam a realidade, não querem ver as coisas do jeito que elas são. Uhum, uhum. E tá difícil pregar, né? Porque as pessoas falam, não, eu não acho que é isso. Ah, mas você acha que é o quê, então? Acho que é a Turquia. Ué, então me mostra a Turquia. Onde é que está a Turquia? Onde é que Deus falou da Turquia? Onde é que está escrito Turquia? Meu Deus, as pessoas, né, e as pessoas falam, não, mas eu não acho que é. Mas você não tem evidência nenhuma de que é, mas ela continua dura na cabeça. Então é um negócio meio complicado, sabe, Fernando? Isso aí que você falou é muita verdade. E olha só, a sexta trombeta é a Terceira Guerra Mundial, que as pessoas falam. Hã? Ah, mas tem o Armagedon. Sim, mas quem disse que a batalha é bélica e quem disse que a batalha não pode ser uma batalha espiritual? A Bíblia não está falando de exército. Ela falou lá nas trombetas. Na Terceira Guerra Mundial. Nós já mostramos qual que é. O fake está lá. O pessoal está olhando lá para a praga. Ah, vai ser a praga, a praga, a praga. Esqueceu das trombetas, vai se lascar. Feio. E, meus queridos, esse aqui, a sexta praga, é o Eufrates seca. E nós vamos entender por que, que esse é igual a esse, daqui a pouco. Fernanda, todo mundo pensa que o Armagedon vai ser isso aqui, certo? Deus, a gente sabe, né, através das profecias, que o mundo não vai ser destruído numa guerra atômica. Não. Deus vai destruir a Terra. E isso que o pessoal se esquece, que Deus está no comando. Mas todo mundo sabe que Armegido, que é o Armagedon, vem do hebraico, que está dizendo no monte da Assembleia, no monte da congregação. Meus queridos, isso aí está aí na coisa, você pode ler lá na enciclopédia exaustiva. Qual que é o grande ponto desse assunto todo, da história toda, da redenção, meu Deus? É saber quem é que vai estar no trono. É Satanás que vai ganhar a parada ou é Deus que vai ganhar a parada? É Satanás que vai ficar glorioso ou é Jesus que é glorioso? Quem que vai estar nesse final da história? Meus queridos, nós não podemos perder o fio da meada e achar que o prêmio, o ponto da história é outra coisa. Porque você vai escorregar muito, meus queridos. O Monte Megido, o Monte Santo, o Monte da Santa Congregação, meus queridos, é o monte de onde está o trono de Deus. Vamos aqui para Isaías 14, abram suas Bíblias rapidinho lá, porque isso aqui, meus queridos, nós já estudamos, é muito sério, mas vale a pena ver de novo, né? Vocês leiam em casa hoje à noite Isaías 14 e você vai ver, de novo, repetindo, que em hebreu, Armagedon não é o monte de Megido. Porque eu mostrei a foto da cidade para vocês quando eu estive em Israel, não cabe 2 teco-teco ali, gente. Que é uma vergonha, isso é ridículo. Não cabe um batalhão ali, não tem gente para brigar. Eles vão fazer briga de quê? De estilingue? Não tem como.
Não cabe o mundo, guerra mundial naquele lugar, certo? Isso é uma piada, gente. Isso é quase um senso de humor tentando falando uma coisa dessa. Mas o monte da Assembleia, o monte da Santa Congregação, o monte Sião é o monte de onde Deus está sentado. Aqui, em nossa linguagem, aqui nesse planeta. Mas, meus queridos, quando você vê Isaías 14, você vai entender direitinho o que Satanás queria desde o começo. Desde o começo, ele estava querendo sentar no trono de Deus, no lugar de Deus, querendo ser Deus, parecendo ser Deus. Meus queridos, isso começou no céu. Satanás deturpando, traçalhando com o caráter de Deus Pai, mentindo para os seus anjos, falando coisas que não eram verdades. Só que, meus queridos, você sabe que a pior coisa para você falar com uma pessoa é quando alguém manchou o seu caráter perante essa pessoa. Quando uma pessoa mancha o seu caráter perante outra pessoa, você é a pessoa que menos tem condições de se limpar. Deus sabia disso. Se Deus no céu tivesse acabado com Satanás, nós não teríamos nenhum desses problemas, certo? Errado. Se Deus tivesse matado Satanás na época em que ele cometeu o seu pecado no seu coração de mentira, falso testemunho e tudo mais contra Deus, ele quebrou 3 mandamentos da tábua de Deus. Se ele tivesse matado Satanás ali na hora, a sombra do mal perpetuaria para toda a eternidade no universo. Deus não podia fazer isso. Deus se tornou o primeiro réu perante o universo quando Satanás acusou o Pai de ser injusto. Por que não escolheu Satanás para ser o chefe, o cabeça, como ele tinha falado que seu filho, Jesus, que era criador, o seria? E aí o que acontece? 6.000 anos para limpar o caráter do Pai. 6.000 anos a briga entre o mal, bem e o mal, entre os poderes de Deus e os poderes de Satanás. E eis que 2.000 anos atrás, Jesus veio, morreu por todos os nossos pecados e ressuscitou e recuperou, resgatou o mundo das mãos de Satanás e agora se tornou o senhor desse planeta, o príncipe desse mundo. Porque até então, antes da morte dele, ele falava, o príncipe desse mundo nada tem em mim. Era o príncipe desse mundo mesmo. Só que não é mais. Jesus resgatou o planeta. Meus queridos, qual que é a história da redenção? É Deus querendo resgatar o planeta caído. De quem? Do engano do inimigo. Então é claro que todas as coisas da Bíblia estão voltadas e focadas para esse inimigo e o modus operandi dele. Ah, mas não pode ser uma batalha bélica? Não! Você conhece alguma batalha bélica que está sentado no Monte do Santo? A Bíblia nunca falou desse assunto. Não tem um verso. E só existe uma palavra Armagedon na Bíblia. E ela está falando do assunto espiritual, no período do final espiritual do planeta, no fim da história, e nós vamos arrasar uma guerra. Guerra do quê? Para quê? Se Jesus está voltando. Meus queridos, a guerra é para dizer quem é que está no trono, que foi o que Satanás falou que ia fazer no fim. E o que ele falou que ia fazer no fim? Vou pedir para a Fernanda ler. Fernanda, capítulo 14, versículo 7 até o 15. Escuta essa história. E, Fernanda, eu vou dar pausa em cada verso, tá? Curto. Já agora descansa e está sossegada toda a terra. Todos exultam de júbilo. Uhum. Até os ciprestes se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano exclamam: desde que tu caíste, ninguém já sobe contra nós para nos cortar. Quem caiu é Satanás, tá? Pode ir. O além, desde o profundo, se turba por ti, para te sair ao encontro na tua chegada. Ele, por tua causa, desperta as sombras e todos os príncipes da terra e faz levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Só um detalhe, Fernanda. Aí, na tradução, a minha versão fala o inferno. Desde o profundo se turbou por ti. A pessoa do inferno, dos fundos, das profundezas, é Satanás. Tá? Pode continuar, 10.
Todos estes respondem e te dizem: Tu também, como nós, estás fraco? Hum, És semelhantes a nós? hum. Derribada está na sua cova a tua sabedoria, e também o som da tua harpa. Por baixo de ti, uma cama de gusanos, e os vermes são a tua cobertura. Nossa, isso é Satanás. Com... Satanás mesmo, né? Ixi, Ele foi derribado no inferno, que é a mesma palavra para tumba, para túmulo, né? Para cova. É a mesma coisa. Você está falando de Satanás. Agora começa a ficar mais claro que é Satanás. Pode ver aí, porque esse verso eu preciso parar, Fernando. Pode ler. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações? Muitas Bíblias têm a tradução nesse trecho de como caíste do céu, ó Lúcifer, ó estrela da manhã. Filha da alva, meus queridos, as pessoas raciocinam assim, ó, vai vendo. Satanás é um anjo de luz. Era um anjo de luz. Ué, onde é que você leu isso? Ele nunca foi. Ele tinha a luz que foi dada a ele. Gente, cuidado, porque você ter luz inerente, como Pai, Filho e Espírito Santo, isso é uma coisa. Satanás era criatura ou criador? Ele era criatura. Se ele era criatura, a luz que tinha dele era dada. Assim como foi dada a Adão e foi dada a Eva. Mas quando eles pecaram, acabou a luz. Satanás está com luz hoje? Então não é inerente, é? Aqui está dizendo, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, você que se falava, você que se dizia. Isso aqui no hebraico, a gente já estudou, é algo jocoso. Jesus está gozando de Satanás. Falando, escuta, você não falou que você era isso? E esse é o ponto. Tá certo? Temos que estudar mais o hebraico. Tá? Pode continuar, 13. Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Adivinha. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Fernanda, pausa aí. Adivinha onde é que está o Armoe? O Armagedon? Está aqui no verso 13. No monte da congregação, no meu trono. Satanás estava querendo dizer que ele assentaria e subiria ao trono de Deus e tiraria o Deus Pai de lá. E mentiu para os anjos, dizendo que ele ia fazer isso, convencendo um terço dos anjos. E, meus queridos, a guerra do Armagedon é a guerra para saber, no final da história da redenção, no final do grande conflito, quem é que está sentado no trono. E adivinha quem é que está sentado no trono? Não é Satanás. Não é Satanás. Porque Jesus está aqui falando com ele, gozando desse assunto que ele botou aí na cabeça e espalhou no povão. Pode continuar, Fernando, o último verso até o 15 para a gente acabar. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ah, Contudo, hum. contudo, serás precipitado para o reino dos mortos no mais profundo do abismo. Tá aí, meus queridos. Esse é o final da história. Esse é o final do plano de Satanás. Ele tinha um plano, Deus tinha outro. Falando, não, você está pensando o quê? Não, calma aí. Você está falando com Deus. Você é uma criatura, eu sou o Criador. Quem você pensa que é? E aí o plano Armagedon virou guerra por quê? Porque as pessoas que não leem a Bíblia, leem porcaria de televisão, de YouTube, de não sei o quê, que acha que é guerra bélica. E o mundo todo cai no conto do vigário das pessoas dos protestantes apostatados da América, falando que é guerra e todo mundo cola que é guerra. Meus queridos, eu não vou falar o nome dos pastores protestantes que fizeram esse negócio, falando sobre essas guerras e tudo mais. Você pode procurar na internet. Eram chamados os televangelistas, que criaram esse negócio. E muita gente hoje cai por isso. Então, meus queridos, só para voltar aqui, fechar o nosso slide, e nós acabamos. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito.
E Hum. ouvi vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Fernanda, terremoto para abrir a porta da graça dos últimos momentos da Terra, terremoto para fechar a última praga nessa Terra. Todos os ciclos de sete terminam com vozes, trovões, relâmpagos e o grande terremoto. Pode ler aí Apocalipse 16, 19. Ô, Mark, só uma notinha mental Ah, sobre esse grande terremoto. hum, Alguns pregadores, né, antigamente, eu já ouvi algum pregador falando isso, que seria da gente ter um pensamento, seria da gente pensar que esse último terremoto, por ocasião da vinda do Senhor Jesus Cristo, porque todo olho verá, a gente não sabe, né? A gente sabe que ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele pode estar em mais de um lugar, né, ao mesmo tempo e tal. A gente não entende isso porque a gente não entende é, como Deus é. Não adianta a gente tentar ficar aqui tentando responder coisas que não são da nossa alçada. hum, Mas é interessante, né? Eu vou citar aqui um pensamento que eles falavam antigamente, que esse grande terremoto seria para repartir a Terra ao meio, certo? E os uhum, dois globos, então, ficariam lado a lado. A Terra partida uhum. ao meio, os dois globos lado a lado, e então possibilitaria do mundo inteiro ver Jesus voltando, sabe? Ah, porque Entendeu? Jesus não é capaz de ser onipresente. É, então, é um negócio esquisito, né? É esquisito isso, Você né? sabe, é engraçado, Fernanda, que você sabe que você acabou de descrever um hambúrguer, dois hambúrguer na chapa, assim, né? Isso, daí sim a Terra ficaria plana, né, Mark? É que esse pessoal não anda comendo muito hambúrguer por aí, filho. É um negócio. Quando todo olho verá, não vai ter gente que vai escapar, gente. É Deus, a gente é formiga tentando explicar o divino, né? Esse é o É porque negócio. a gente fica imaginando como pode ser, mas como vai ser realmente, vai nos surpreender, porque não vai ser. O Senhor Deus fala assim: meus pensamentos são mais altos que os seus, né? Então não Uhum, tem, é uma coisa assim que a gente não tem capacidade de pensar, é só na hora mesmo, na hora que a gente vê, já, então era assim, então é isso. Tem uhum. coisas que só na hora a gente vai conseguir ter uma ideia de como vai ser, né? Mas como está nas pragas, Fernanda, para nós não faz muita diferença. A praga vai ser dura pro cidadão que está recebendo. Mas para É, nós que estamos assistindo, estamos fora. Isso aqui para exatamente. nós depois que fecha a porta da graça, o período difícil para o povo, porque ele não sabe se a porta fechou ou não fechou, a gente sabe, a gente tem noção, etc e tal, vai ter mais noção quando vier a, a praga. Mas e tudo isso aqui é basicamente para validar aquilo que Deus falou na Bíblia desde o princípio. Ele está sob controle, o que ele escreveu é para o nosso entendimento, para o que não é para o nosso entendimento, Deus não escreveu. Não vai ter Bíblia 2.0, não vai ter um outro capítulo, não sei o que, sabe? Não, o que vai acontecer agora é daquilo que está escrito. Então, está por aí em algum lugar. Nós temos que estudar a Bíblia ao invés de outras pessoas, não entende? Então, por isso que é gostoso a gente ler todos os versos da Bíblia, acompanhar tudo, porque as coisas vêm à cabeça e Deus vai colocando, né, com a obra do Espírito Santo, né? Então, desculpa, a angústia de Jacó, esqueci como é que era. Pode ler esses últimos versos aí do capítulo. E a grande cidade fendeu-se em três partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada, pedras do peso de um talento. E os Hum. homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraivada, porque a sua praga era muito grande. Fernanda, a terceira praga em cima da besta. A grande cidade fendeu-se em três partes. Os três últimos caem no trono da besta. Não sobra nada. E a saraivada de pedra vai ser um desastre total, porque não é qualquer bolinha de gude. É. A destruição é total. Então, Fernanda, voltando aqui, a sétima trombeta e a sétima praga. Pode ler aí os detalhes. Sétima trombeta, reinos de Cristo. Céu abre, a arca, o sábado, anúncio do dia e a hora da volta de Jesus.
Foi isso que nós aprendemos As- na sétima trombeta, Fernanda. Nós vimos lá, a arca foi aberta, o sábado foi visto, pelas de fogo, Jesus anuncia o dia e a hora da sua volta. Então vamos estar sabendo, não estamos por dentro. Quem não está por dentro são os perdidos. Aí na sétima praga. A sétima praga está feito. Queda de Roma. Grande cidade fende-se em 3 partes. Grande saraivada de 1 talento. Mais ou menos 40, 50 quilos. Você já levou uma pedrada de 40 a 50 quilos da cabeça? Não. Meu Deus, ela derruba a casa, certo? Então, o que, que nós fizemos aqui, Fernanda? Nós simplesmente seguimos a série dos 7 ciclos, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas, na sua sequência, na sua ordem. Se vocês quiserem ver um lugar muito legal de encontros sobre coisas que são visivelmente satanistas no Vaticano, você vai nesse site aqui, que ele tem você faz uma viagem virtual dentro do Vaticano, muito legal, com todas essas coisas, em 3D, vale a pena, gente. Então não percam, semana que vem, Apocalipse 17, a Grande Babilônia, parte 1. Provavelmente vamos fazer 4 partes no capítulo 17. Nós vamos devagar, porque ali no capítulo 17 nós vamos enxertar coisa do tudo quanto é lado. Porque para você entender o que vai acontecer no capítulo 17, por que Deus colocou o capítulo 17 lá? Porque só então nós teríamos condições de entender quem que era essa besta de fato. E agora nós temos todos os elementos para decifrar quem que é essa besta. Desde Daniel 7, e todos aqueles 10 elementos, das características da besta, da pedra e tudo mais, derrubar nos 3 chifres, depois de 476, era diferente, era só homem, para ir para lá, bateu 3, todas aquelas coisas lá, vai fazer sentido agora no capítulo 17. Por quê? Porque você vai ter que responder uma pergunta para mim. Por que que a estátua de Daniel, a pedra cai sobre 10 dedos e não sobre 7? Você entendeu? Você vai ter que me responder. Porque, meus queridos, vamos ter 10 poderes de novo. Mas se a pedra bate em 10 poderes, então ela não bateu no 7. Porque, Fernanda, eu acho... eu já passei dos 30. Você é mais velho que eu, não? Você tem uns 34? Eu sou mais nova, engraçadinho. Então, Fernanda, eu acho que você se lembra, nas suas habilidades educacionais, que não teve um momento em que uma pedra caiu nos 7 reinos da Idade Média, tem? De jeito nenhum. Ah, então os 10 não é o 7, é? De jeito nenhum. Fica esperto, gente, que semana que vem você vai entrar nessa sala e vai entender que você vai ser questionado. E eu vou fazer uma coisa com você que é muito importante. Você tem que passar por esse assunto. O capítulo 17 está respondendo a uma pergunta que foi feita lá atrás. E nós vamos entender esses detalhes aqui. Mas aqui é a hora de botar tudo junto. E aqui, meus queridos, não tem cebação. Pedra, ou é fogo, é água, não tem mais caminho para. Será que pode ser isso? Será que pode ser aquilo? Acabou o Apocalipse, meu filho. Capítulo 18 é a voz do quarto anjo, é o sai dela, povo meu. É o apelo para o tempo do fim, a porta da graça se fecha e tchau, acabou. Depois do 18, meu querido, só tem coisa que já passou a porta da graça. Certo? Chega aqui no 19, Babilônia cai de vez, Satanás 20 é preso aqui, nós vamos para o céu, acabou 1000 anos, ele é solto da terra, e a Nova Jerusalém desce e acabou a história. Então, tudo que você tem para fazer, e eu tenho para fazer, meus queridos, está aqui agora diante de nós, pertinho, esses últimos meses, anos aí, que nós vamos passar aqui, que o caldo vai engrossar. E as coisas estão avançando muito rápido. Então, um forte abraço para você, que Jesus te abençoe, não perca a semana que vem, o Apocalipse 17, eu vou entregar para você tradução de cada verso, bem mais detalhado dessa vez. E você vai ver linha por linha, verso por verso, o que está escrito lá, vou colocar os negócios para você ver. Porque quando eu falo sobre Apocalipse 17,
dá muita coisa para engasgar. Por exemplo, quando você pega a besta que está carregando a outra besta. Todo mundo jura que tem uma besta. Mas a Bíblia não falou que tem uma besta, a Bíblia falou que tem duas bestas. Uma das bestas é carregada pela outra. Quem que é a carregada, quem é que está carregando? Certo? Meus queridos, nós não podemos escorregar nesses detalhes. Vai ser devagar. Por isso que vai dar provavelmente 3 ou 4 partes. Porque a gente marreta e as pessoas demoram um pouquinho para enxergar. Então, meus queridos, estudem, que semana que vem tem mais assunto, tá? Um forte abraço a todos vocês, que Jesus te abençoe, e a gente se vê sábado que vem, se Deus quiser.